Boa noite, meu nome é Felipe Samuel. Eu estarei apresentando o segundo trabalho prático de HC sobre avaliações de interface. Aqui, uma breve ideia do que falaremos. O propósito deste trabalho é aplicar os conhecimentos obtidos em aula utilizando as avaliações heurísticas de Nielsen, a fim de buscar os possíveis problemas de usabilidade que o usuário possa ter com a interface, e caso existam esses problemas, corrigi-los. Avaliação heurística. A avaliação heurística é um processo em que especialistas usam regras práticas para medir a usabilidade das interfaces do usuário em percursos independentes e relatar os problemas. Então, a avaliação heurística de Nielsen, ela possui 10 heurísticas e juntas elas formam um conjunto de diretrizes empíricas criadas a partir de análise de 240 problemas de usabilidade por vários especialistas em IHC. As 10 heurísticas são visibilidade do estado do sistema, equivalência entre o sistema e o mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência e padronização, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência do uso, estética e design minimalista, ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações erradas e ajudar e documentação. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui agora. Visibilidade do estado do sistema. Os usuários devem ser informados constantemente e rapidamente sobre o estado do sistema, identificando facilmente o que está acontecendo e onde está acontecendo. Bom, dito isso, o RollTriller ele evidencia o status do sistema, controlando o realce do objeto com uma interface de highlight, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo. Equivalência entre o sistema e o mundo real. Os conceitos, termos e elementos de interface devem estar mais próximos do domínio do usuário. Sabendo disso, o RollTriller utiliza imagens atualizadas das trilhas em rotas feitas por satélite, para facilitar que o usuário se localize no meio das trilhas. Controle e liberdade do usuário. Pensando na liberdade do usuário, o RollTriller permite que o usuário controle o sistema, tendo a possibilidade, inclusive, de desfazer ações que ele julgar errada. Ele também não é bloqueado em nenhuma ação, além de estar livre de anúncio e pop-ups. Consistência e padronização. Palavras, signos, interações semelhantes ou relacionadas devem ter comuns significados semelhantes ou relacionados, e vice-versa. Pensando nisso, os ícones são bastante intuitivos, destacando em vermelhos o pedido em socorro, que é o SOS. Prevenção de erros. A interface do sistema deve informar e sinalizar claramente ao usuário os efeitos e consequências das suas ações para evitar enganos. Sabendo disso, o RollTriller sinaliza com um highlight onde ocorreu o erro para que o usuário corrija o mais breve possível. Reconhecimento em vez de memorização. A interface não deve exigir que o usuário decore a forma de adicionar ao sistema. Deve fornecer elementos para rápida identificação das funcionalidades, deixando de forma explícita cada possibilidade. Flexibilidade e eficiência de uso. As ações de interface devem ter diferentes formas de serem adicionadas, dispor de dispositivos de acesso rápido associados a ela e também devem ser possíveis customizar as interfaces para adicionar ações frequentes, tendo qualquer serviço apenas a um toque. O aplicativo RollTriller ele facilita o máximo a usabilidade do cliente. Você pode acessar a câmera tanto pelo aplicativo quanto pelo celular, que já é um dispositivo de fácil acesso. Estética e design minimalista. A interface deve ter a quantidade de informações necessárias, somente o relevante. O layout da interface deve ser agradável e leve. Um exemplo seria o acesso ao cadastro, contendo somente as informações necessárias para efetuá-lo. A heurística de ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações erradas. A interface não deve exigir que o usuário decore a forma de adicionar ao sistema. Ela deve fornecer elementos para a rápida identificação das funcionalidades, como na imagem onde mostramos que a pessoa não lembra a sua chave de acesso e tem a opção de recuperar a sua conta. A heurística de ajuda e documentação. O sistema deve oferecer ajuda para o usuário em todas as ações e atividades. O acesso deve ser claro e rápido. O conteúdo deve ser informativo e bem contextualizado. O nosso aplicativo, por exemplo, ele possui um FAQ de perguntas frequentes para esclarecer qualquer dúvida sobre o aplicativo e o serviço prestado também. Conclusão. Neste trabalho, apresentamos uma avaliação do sistema de rotas, o RollTriller,
As avaliações de interação são relevantes no contexto de projetos e uso de software, uma vez que a qualidade de interação influencia diretamente os processos de desenvolvimento. Portanto, nós utilizamos os métodos de avaliação heurística propostos por Nielsen com o intuito de buscar e identificar problemas de usabilidade. Dito isso, foi possível promover ao usuário mais conforto durante a usabilidade, a gente permitiu ele ter uma melhor experiência e aumentamos a chance de satisfação do cliente.